estudantes da segunda série do ensino médio. Olá você, professor da nossa rede, e você que é curioso e gosta de estar sempre aqui com a gente para aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento Ciência em Ação e suas tecnologias, tá certo? Ciência em Ação, né? Da área das ciências da natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui com o Laércio. Olá, Laércio, tudo bem? E a Giovana daqui a pouco também vem estar com a gente aí na tradução das Libras, tá certo? Bom, e não vamos nos esquecer também de algo que nós temos muito importantes aqui com aulas diferenciadas para a nossa rede estadual aí de ensino maravilhosa, que é CMSP na Educação Antirracista. Então tá aparecendo aqui o link e o endereço aí para vocês acessarem o nosso canal com aulas diferenciadas que abordem justamente a educação antirracista nas diversas aplicações em aulas, né, para toda a rede. Então, aulas de química abordando educação antirracista, né, aulas uma diversidade de aulas aí que vocês podem estar acessando aí e observando, assistindo, né, e utilizando aí para vocês, belezinha? Bom, e para, claro, né, contemplar a nossa aula também, para como uma unidade maior, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 m de altura, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, tenho a pele parda, uso óculos, estou com os cabelos soltos na altura dos ombros, estou usando uma camiseta, uma camisa, né, na verdade, com folhas, né, levadas ao vento. Tô de calça jeans e uma sandália vermelha, tá certo? Porque hoje está fazendo calor, beleza? Bom, então, lembrando aí, vamos começar a nossa aula. Nós estamos em qual momento do nosso aprofundamento aí? Então, olha a nossa aula aí, uma sugestão, um convite para vocês. E aí, vamos mergulhar? Já tá fazendo calor, né? Vamos aproveitar para dar um mergulho? A gente está na atividade 4, aula 2, tá? Aprofundamento que eu já apresentei para vocês, a área de ciências da natureza e suas tecnologias, unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. E o nosso componente curricular, claro, do micro ao macro, tá certo? Bom, então vamos lá. Começando esse ritmo aí, dessa proposta aí que eu fiz para vocês dentro desse calor, a gente está chegando aí no momento do verão, tá certo? Então, nada mais gostoso que água, né? Para refrescar a gente nesse verão todo aí. E vamos falar sobre mergulho nesse aprofundamento 4 aí. A gente vai falar sobre o fundo. A gente estava nas alturas e agora nós vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos, mares, lagos, tá certo? Seja onde for esse processo, né, onde a gente vai nos aproveitar, aí a gente vai fazer esses mergulhos. Bom, e para a gente entender, eu vou dar uma introdução sobre esse processo. Lembrando que ao final aí da nossa sistematização, vocês também vão ter uma conversa, um bate-papo aí com a mergulhadora, né? Não vejo a hora de tirar algumas dúvidas aí sobre mergulho. Eu espero que vocês gostem, porque eu estou super curiosa também. Bom, passando para vocês aí as nossas habilidades da formação geral básica, EM13, CNT 301, depois, dos eixos estruturantes, EM e F, CNT 01 e EMF CNT 05 e, por fim, EMIF CNT 11. E aí, ressaltando essa 11, selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências da natureza para desenvolver um projeto pessoal ou empreendimento produtivo. Sumaia, o que você quer dizer com isso aí quando você trouxe para a gente esse 11? Justamente
Ao falar sobre mergulho, a gente vai ver os diferentes tipos de mergulho que existem. Não existe só aquele que a gente está falando só de mergulhar para conhecer, né? Que seria o mergulho turístico aí, tá certo? Existe profissão de mergulho, não é o profissional apenas que vai ensinar a mergulhar, tá certo? Existem profissões que trabalham ali para fazer, por exemplo, limpeza dos cascos dos navios. Já ouviu falar disso? Né? Existe mergulho para justamente estudar o fundo do mar. Então, é o mergulho científico, aquele exploratório, né? Então, que é focado em com outra visão. É diferente do turístico, que você passa, olha, observa e sai com uma velocidade muito mais rápida. Aquele que vai fazer ciência, que vai estudar, por exemplo, os corais, que vai estudar o comportamento dos peixes, tá certo? Então, ou da vida marinha, falando como um todo, né, das tartarugas, entre outros, né, animais que nós temos aí, que precisam da água para sobreviver, ou que vivem, melhor dizendo, dentro da água, é justamente isso, né? Existe o mergulho científico, né? E a gente vai ver aí outros tipos de mergulhos bem interessantes aí, e claro, né? A gente falou sobre vida nas alturas, a gente viu que precisa de técnicas para escalar. A gente não pode simplesmente falar assim, vou subir, me deu na telha, eu vou subir aí um monte. Você precisa de um preparo físico. A gente viu, a gente trouxe uma montanhista, a gente fez uma conversa. E a ideia da conversa com a mergulhadora é justamente essa. Será que qualquer pessoa pode decidir e falar assim, vou mergulhar, vou alugar o equipamento e fazer um mergulho, né? E hoje a ideia é trazer justamente os diferentes tipos de mergulho. Claro que eu trouxe só alguns, mas existem outras, ou existem as nomenclaturas diferenciadas, tá certo? Então é bom sempre a gente indicar, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma pesquisa para se aprofundar sobre isso posteriormente a essa aula, tá certo? Então vamos lá, diário de bordo na mão, anotando aí a data que você está assistindo essa aula, o nome do nosso componente e o assunto ou tema que já foi dado, né? Bem sugestivo. Vamos mergulhar? Bom, feito isso, né, aquele momento que vocês pausam para fazer, pegar o caderno, agora, voltando aí, nós estamos no momento ainda da introdução. Então, vamos falar sobre os tipos de mergulho, vamos falar sobre um pouquinho de história, eu vou só pincelar, tá certo, gente? Porque a ideia aqui não é se aprofundar. O aprofundamento na parte de pesquisa, né, fica na parte de vocês aí constituírem para fazer aí o processo final, que é o nosso moral informativo, né, tá certo? Boletim informativo, newsletter, olha eu já, né, confundindo os nomes, mas enfim, é isso aí, beleza? Continuando então, estando dentro do processo da atividade 4 na introdução, nossa aula a gente teve a introdução sobre o que a gente vai ver nesse aprofundamento, e agora nós, entrando propriamente dito no aprofundamento, vamos mergulhar aí nessa aula 2. O objetivo da aula de hoje, então, é falar sobre os tipos de mergulho, a história rapidinho onde ela é contemplada, alguns equipamentos de mergulho e os tipos de mergulhos também, tá? Não tá aí no objetivo da aula, mas eu já tô adiantando para vocês, belezinha? Bom, é isso aí que a gente vai fazer aí, tá certo? Bom, e mergulho deve ser uma coisa super natural, né? Vocês viram que eu coloquei aí uma foto de um neném dentro d'água, onde ele tá aí super à vontade. Isso porque quando a gente nasce, gente, a gente já tá envolto ali do líquido placentário. Então, a gente já tem uma afinidade com a água desde o momento ali que a gente está dentro do ventre, dentro do útero, né, sendo gerado. Olha que bacana, tá certo? Então, a água é uma coisa muito natural, tá certo? Até tem alguns partos aí que o pessoal faz dentro da água, algumas coisas assim. Bom, não vou entrar muito no assunto, porque, né, não conheço muito também, mas já ouvi dizer, já acompanhei, já observei, eu achei super bacana, né, sabe aqueles coisas que a gente assiste na TV? Então, é disso que eu sei também, por aí. Bom, falando sobre mergulho, nós temos aí as categorias. Nós temos nas categorias o mergulho recreativo, que pode ser o livre ou autônomo, tá certo? O mergulho comercial, o mergulho científico, o mergulho técnico e o mergulho militar. É desses que nós vamos falar hoje, beleza? Bom,
E aí, o que é o mergulho? É uma prática desportiva praticada há muito tempo, né? Já se tem aí notícias de que há 4.000 anos atrás, tá certo? 4.000 anos antes de Cristo, já se tinha a noção de que o Japão e a Coreia já faziam essas práticas. Mas, noção, não por escrito. Por quê? Heródoto, que foi um filósofo e um historiador da Grécia Antiga, tá certo? Relatou em um dos seus documentos, né, nos seus livros aí escritos, tá certo? Relatou que o rei Xerxes I contratou Cilias e Ciana, que era sua filha, para buscar tesouros no oceano. Olha só, já se tinha ideia, já relatou o que estava observando há 500 anos antes de Cristo. E eu estou trazendo isso porque isso está dentro dos seus escritos, tá certo? Então foi algo que está, a gente ter noção de algo que já passou, porque foi relatado que já se fazia, porque foi descoberto na arqueologia, é uma coisa. Ser relatado, contado por escrito, é ali um fato da qual a gente pode pensar, olha, isso aconteceu, né? A história se baseia nesses relatos, beleza? Bom, e a Ciana, portanto, que é a filha de Cilias, como eu disse, foi a primeira mulher mergulhadora de que se tem notícias relatadas, ou seja, descritas. Então nós temos aí o papel da mulher aí presente no mergulho. Olha que importante, tá certo? A gente sendo representada aí pela Ciana, beleza? Bom, aí Aristóteles também, em um dos seus escritos, o Problemata, narrou a descida de mergulhadores para destruir obstáculos também ali que eram encontrados possivelmente para as embarcações chegarem mais próximas a uma costa, tá certo? E outros relatos também históricos podem ser lidos na busca de quê? De tesouros, tá certo? Ou cidades ali que possam ter sido ali afundadas em algum momento, o que houve realmente, né? Então essa descoberta, essa curiosidade, se a gente for pensar que a gente falar no ser humano como um ser que é curioso, que gosta de ali investigar e saber o que pode ter, né, a gente pode pensar dessa forma, o ser humano, na sua curiosidade, sempre visou buscar, né, observar ali o que estava acontecendo e onde ele não podia estar, ele decidiu falar assim, olha, até aqui eu consigo ir tampando a respiração, né, que é o mergulho apneico que a gente chama, tá? Aquele que você tampa a respiração. E mais profundamente, não consigo, preciso de aparelhos, preciso de equipamentos. Vamos fazer, tá? E aí, claro, surgiu os primeiros equipamentos de mergulho que facilitava aí os trabalhos, por exemplo, no fundo do mar, né? Você observar como que era o mar dentro desse processo e fazer as expedições aí, né? As explorações, melhor dizendo. Um muito famoso aí que o pessoal fala é o escafandro, sabe? É aquele que tem uma bola assim na cabeça, assim, que o pessoal coloca, super pesado, né? E aí você é ligado por uma mangueira que vai colocando oxigênio ali, gás, para você conseguir respirar ali dentro daquele processo. Era para fazer trabalhos ali no fundo de mares e oceanos, beleza? Bom, então, aparecendo aí para vocês duas fotos de exemplos de mergulhos, claro, que vocês estão observando aí. Então, nós temos aí mergulhos turísticos ou mergulhos observatórios, né? Aí a gente está vendo um tubarão branco, né? Próximo a uma gaiola. Às vezes filmatografia também, né, filmagem de alguns filmes também utilizando o fundo do mar, também podem ser vistos e observados dessa forma, né, utilizando essas redes de proteção. E ali na outra foto a gente viu um cara todo paramentado ali para poder fazer o seu mergulho, tá certo? Então quer dizer que dependendo do tipo de mergulho, você precisa de equipamentos, tá certo? Bom, e que equipamentos são esses? Os equipamentos mais práticos que a gente tem, as minhas colinhas aqui, né, para eu não perder, o snorkel, né, o snorkel ele é composto da parte,
da viseira, né, que a gente fala, e ele tampa o nariz também, aí ele tem uma voltinha aqui, né, um caninho que sobe, então ele é mais para mergulhos rasos, não tão profundos assim, tá certo? Até onde você pode chegar ali, tampando a respiração, porque você não recebe ar de cilindro algum sem carregar, ou nem de algum lugar onde você está ligado para ceder essa oxigenação, né, ceder o ar para você. As nadadeiras, claro, né, porque ajuda a deslizar, né, mais para baixo, dando maior impulso, tá? A física explica isso muito bem. Os coletes de flutuação para ficar mais fácil. Os reguladores de pressão do cilindro, que precisa ser colocado, a gente vai falar isso na parte do nosso desenvolvimento, que é importante a gente controlar a quantidade de gás dentro do cilindro e o porquê que é importante isso, que eu já tinha desafiado vocês ali entre falar o que acontece com a pressão, por exemplo, quando a gente está nas alturas, a gente viu que a pressão é reduzida, a quantidade de oxigênio é reduzida. No fundo do mar a gente não consegue, a gente não tem brânquias, né, para absorver o oxigênio dissolvido na água. Então, a gente respira, né, o oxigênio na sua forma gasosa, na mistura de oxigênio e nitrogênio que tem na atmosfera. Só que quando você está no fundo do mar, não tem como você respirar, né? Então, para não correr o risco de afogamento, você precisa ser alimentado por esse ar, né, para continuar respirando. Então, os cilindros vão fazer esse processo quando o seu mergulho é muito profundo. A máscara também, tá certo? Nesse caso, quando você vai mergulhar, para você conseguir ter uma boa visão, um cinto de lastro, uma roupa isotérmica. Quando a gente fala roupa isotérmica, é uma roupa que vai, dependendo da profundidade que você vai, as temperaturas da água vão modificando, ou seja, vão ficando mais frias. E aí o que acontece é porque a água, ela absorve a energia que vem do calor, né? Ou que vem do calor emitido pelo sol, tá certo? E aí mais na superfície. Então, as águas superficiais, elas são mais quentes que as águas profundas, beleza? E aí, por isso que quanto maior a sua profundidade, você tem que usar uma roupa que controle o calor para você não perder o calor do seu corpo. Caso contrário, você pode ter um processo chamado de hipotermia, beleza? E o profundímetro, você precisa saber qual a profundidade que você está, justamente para controlar a quantidade de ar, a pressão que o ar tem que fazer dentro do seu corpo na hora da respiração. E a gente vai descobrir isso porque nas nossas aulas de desenvolvimento. Tá curioso? Então continua aqui, não deixa de assistir as próximas aulas. Bom, continuando, então, você tem aí o mergulho recreativo, com categoria, ao menos, das mais conhecidas, o mergulho livre usa nadadeira, máscara e respirador. Então, é aquele mergulho que você vai fazer ali superficial, tá bom? Não tem uma profundidade muito grande. E o autônomo. O mergulho autônomo é aquele que você precisa de nadadeira, você já precisa de um respirador com cilindro, ou que é o chamado mergulho na scuba, né? Tem um nome específico para ele. Bom, e aí a gente tem o mergulho profissional. No mergulho profissional, a gente tem aí, ele é realizado por profissionais ou uma empresa prestadora de serviços. A capitania dos portos e a delegacia ou agência são quem emite um certificado para que você possa ter esse mergulho profissional. Então, você precisa ter uma carteirinha de mergulhador, assim como para dirigir o carro, por exemplo. O mergulhador deve ser inscrito como aquaviário e deve ter uma caderneta, então, de inscrição e registro chamada de CIR, tá? Bom, e aí a gente tem um vídeo, tá certo? Para sugestão para vocês observarem como seria um mergulho profissional, beleza? Bom, nós temos também o mergulho científico. O mergulho científico, ele é dado a coleta, como eu disse para vocês, de informações, amostras. Pode também ser realizado sob a forma de mergulho livre, com o uso de cilindros, que é aquele mergulho que a gente viu usando o scuba, tá certo? O mergulho autônomo. Vamos assistir o videozinho que eu trouxe para vocês? Hoje vamos começar o ano de 2022 na água com a equipe de pesquisa do Projeto Ilhas do Rio,
a equipe que pesquisa as tartarugas marinhas aqui do Monumento Natural, e também o Augusto Machado, que pesquisa os peixes, está pegando carona nesse barco para fazer um mergulho na Ilha Redonda primeiro e depois a gente vai para a Ilha Comprida. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está pegando carona aqui com a equipe de tartarugas, né? Vamos para a Ilha Redonda, dentro da unidade de conservação, dar uma checada nos peixes lá, né? Ver se a gente encontra alguma espécie nova, alguma coisa diferente. Hoje a gente foi primeiro na Ilha Redonda, fizemos um mergulho lá, conseguimos encontrar 2 tartarugas, tiramos as fotos, fizemos todos os registros necessários. Uma das tartarugas que a gente encontrou na Ilha Redonda, ela estava possivelmente predada, na nadadeira posterior direita e a cauda também. E tinha essa particularidade, mas estava aparentemente bem. Mas em meio a toda essa diversidade de espécies, um invasor acende o alerta. O coral-sol é uma espécie originária do Indo-Pacífico e já está se estabelecendo em praticamente toda a costa brasileira, diminuindo a abundância e diversidade de espécies nativas nos locais onde se instalam. E a Ilha Redonda é um desses locais. Depois a gente foi para a Ilha Comprida fazer só um mergulho bem rápido no local onde elas se concentram ali, que a gente já conhece, para verificar quem são os indivíduos que estão hoje lá, né, que estariam hoje lá. E a gente, para nossa surpresa, a gente encontrou uma tartaruga que é bem pequenininha, né, que a gente vem acompanhando aí já faz mais de um ano e que ela estava um pouquinho sumida, né, fazia já uns 3 meses que a gente já não a via, a gente até achou que ela poderia ter ido embora. Mas hoje a gente reavistou ela na Ilha Comprida, então significa que ela continua por ali. E depois a gente partiu para fazer o último mergulho na Ilha Cagarras, onde a água já estava um pouco mais turva, mais fria também, com um pouco de correnteza. Lá a gente só conseguiu ver uma tartaruga mais distante, não conseguimos fazer o registro dela. Apesar de não ter tantos registros, isso também é um dado, né, científico, né, que mostra que a Ilha Cagarras, até então, né, o que a gente já viu é que a presença de tartarugas marinhas ali não é tão frequente ou abundante. A gente está agora na metade, né, do 2º ano de pesquisa com tartarugas marinhas, e agora os planos para frente é a gente explorar um pouco mais as demais ilhas, porque a gente focou mais na Ilha Comprida no 1º ano, explorar outros horários do dia e também fazer mergulhos que a gente está programando aí de 24 horas com uma equipe maior para a gente conseguir identificar a forma, né, como elas estão utilizando, o período de atividade, entre outras características, né, que a gente possa identificar aí com esses mergulhos. É isso, pessoal. Esse foi mais um dia de mergulho aqui no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Se você ainda não fez, se inscreve no canal, clica no joinha e siga a gente lá nas redes sociais em @cumulustv e @Projeto Verde Mar. Até a próxima! Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Bom?
Espero que vocês tenham gostado aí. Agradecimentos ao Caio, né, que nos proporcionou aí tal aventura, beleza? Bom, e claro, né, a gente falou sobre o mergulho científico, vocês viram que foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né? Bem bacana. E tem o mergulho técnico. O que é o mergulho técnico? É aquele que você vai fazer em locais específicos, como fenda, caverna. São mergulhos muito mais profundos, e quando eu falo profundos é de 30 metros para baixo, tá? Mais fundo, né? Indo para baixo. Lógico que se é mergulho só pode ir para baixo, né, Sumaia? Eu sendo redundante. Mergulho no gelo, mergulho em naufrágio. E aí eu trouxe um outro videozinho pra gente assistir. Vamos lá? E aí, pessoal, vocês viram que interessante o mergulho técnico? Esse a profundidade era maior, tá certo? E aí eles foram guiados ali, vocês observaram, e eles fizeram um processo de descompressão que é necessário quando o mergulho é muito profundo, tá? E isso tem a ver com o que a gente vai conversar aí, esse processo de descompressão, para não gerar um problema chamado de embolia, muito comum entre os mergulhadores e também entre as pessoas que fazem montanhismo.
montanhismo aqui que a Cláudia trouxe pra gente. Bom, e por fim, que a aula tá acabando, o mergulho militar. O mergulho militar é um mergulho especializado para resgate e estágios de mergulho a ar apenas, em circuito aberto e fechado. É exclusivo para militares do Exército Brasileiro. Destinado a quem? Aos estágios militares da Arma de Engenharia, cadetes da Academia Militar, das Agulhas Negras, militares do Comando de Operações Especiais e ainda membros das organizações militares que contam com mergulhadores em seu quadro pessoal. Beleza, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Agradeço desde já a participação de vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Isso é muito bom pra gente. Agradeço aí a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!